Olá, César Câmara, urologista, de novo. Hoje eu gostaria de discutir com vocês ou passar algumas informações sobre uma situação um pouco mais delicada, né? Ou seja, esse vídeo é dedicado ou foi feito para as pessoas que receberam o diagnóstico do câncer de próstata após a biópsia da próstata. Bem, nessa situação, a primeira informação que eu gostaria de passar logo de cara, rapidamente, é que essas pessoas têm um tempo para serem tratadas, ou para fazer os exames todos, e fazer com calma, sem correria, sem pressa. Por quê? Porque ninguém deve ser tratado, seja com cirurgia ou com radioterapia, antes de 20 a 30 dias da data da biópsia. Então, se alguém, infelizmente, recebeu o diagnóstico de um tumor na próstata, existe esse período de tempo, 20 a 30 dias, em que ele deve procurar opiniões, entender, compreender sobre o assunto, entender o que está acontecendo, realizar os exames complementares que podem ser necessários, e só depois disso ele deverá ser efetivamente tratado. Então, essa é a primeira informação. Ninguém deve ser submetido de maneira intempestiva a qualquer tipo de tratamento, porque a próstata vai estar inflamada. E com a próstata inflamada, nenhum tratamento funciona de maneira adequada e as sequelas acabam sendo muito maiores. Impotência, incontinência, queimaduras, no caso da radioterapia. A gente não consegue preservar os feixes para poder preservar melhor a potência, assim por diante. Muito bom. Quando, infelizmente, a gente recebe algum paciente assim, essa é a primeira informação que eu passo. Não tem urgência de se internar no hospital e fazer um tratamento na correria. Tudo pode ser feito com calma, mas sem perder tempo, obviamente. Né? Muitas vezes, quando nós recebemos o resultado do anátomo patológico, nós precisamos fazer uma revisão das lâminas, não é? A classificação do tumor feita pelo patologista, aquele grau que aparece, o grau de Gleason, né, a nota do tumor, ela é extremamente subjetiva, então ela precisa ser feita por um profissional muito bem treinado, muito bem capacitado. Depois disso, nós precisamos avaliar o valor do PSA antes da biópsia, a gente tem uma ideia também de risco de gravidade. É preciso se avaliar o toque antes também do resultado da biópsia. E, em determinados casos, será necessária a complementação desses estudos com uma revisão das lâminas ou com realização de estudos complementares, sejam eles ressonância nuclear magnética multiparamétrica da próstata. A gente deve esperar também um tempo para ser feito, 10 a 15 dias depois da biópsia. Pode ser necessário a realização de uma cintilografia óssea, e somente após a realização que o seu urologista tiver todos esses exames em mãos, é que ele vai poder discutir de maneira adequada, com estratificação do risco do tumor, do risco da doença, através da análise desses exames, ele poderá então discutir com o paciente, de acordo com o seu estilo de vida, com sua percepção do que está ocorrendo agora, poderá discutir os tratamentos disponíveis de acordo com a sua idade, com suas comorbidades também. Tudo isso vai depender de uma análise muito global feita pelo urologista, sempre em conjunto com o paciente e seus familiares. Eu posso adiantar que o câncer de próstata, quando diagnosticado no início, ele possui um índice de cura superior a 85%. Em alguns tipos de tumores, esse índice pode chegar próximo a 100%. Além disso, é muito importante lembrar que, atualmente, até 1/3 dos pacientes não terão indicação formal ou científica da realização de qualquer forma de tratamento. Não precisarão operar ou fazer radioterapia. Esses pacientes
dependendo do que eles almejam, do que eles esperam, né, do tipo de tumor que surgiu, tipo de alteração que existiu na próstata, do PSA, esses pacientes poderão, se eles quiserem, serem seguidos ao longo do tempo, sem a necessidade de tratamento imediato. Ao longo do tempo, se alguma coisa se modificar, então esse paciente sai do acompanhamento, e ele então é submetido a uma nova análise e acaba se propondo-se então alguma forma de tratamento para ele. Okay? As duas formas principais de tratamento, cirurgia e radioterapia. Cirurgia, hoje em dia, existe a cirurgia aberta, que é muito boa, funciona muito bem. Nós fazemos cirurgias abertas muito bem, os pacientes ficam muito satisfeitos. Existem também as cirurgias robóticas, que são muito boas, são mais confortáveis para os pacientes, não é? E com resultados também muito bons. A cirurgia robótica é um pouco mais confortável para o paciente, apesar de ser um pouco mais dispendiosa. A cirurgia aberta, ela tem algumas vantagens em algumas situações muito específicas, como, por exemplo, quando nós precisamos realizar a linfadenectomia ou a retirada dos gânglios, dos linfonodos que ficam dentro do abdômen em algumas situações específicas. A cirurgia aberta pode ser mais vantajosa do que a cirurgia robótica, mas, de qualquer forma, os dois procedimentos são muito bons em termos de sobrevida, ou seja, de cura, não é? Em termos de continência e em termos de preservação da potência sexual. Vantagem da cirurgia robótica, como eu disse, o conforto que existe, o paciente fica menos tempo com a sonda, a continência é recuperada mais rapidamente, ele recebe alta do hospital mais precocemente também, o intestino acaba funcionando um pouquinho antes, mas quando nós pesamos os dois procedimentos em termos de cura e preservação de potência e continência, os dois procedimentos são equivalentes. A outra opção de tratamento, a radioterapia. Ela não precisa de internação, não tem corte, não tem sangramento. A potência, se for alterada, vai ser alterada só depois de 2 anos. Ela não mexe com a parte de incontinência, de continência. As pessoas não perdem urina depois do tratamento. Apesar de que o tratamento cirúrgico, seja ele aberto ou robótico, ele causa também incontinência relevante em menos de 3% dos pacientes. A gente não leva em conta os resultados de continência para indicar ou contraindicar a cirurgia. Do mesmo modo que nós não levamos em conta na radioterapia a possibilidade de queimaduras no reto, na bexiga, porque quando a radioterapia é realizada em aparelhos modernos, os novos, a radioterapia IMRT, né, com tomografia feita também no momento da aplicação, os resultados são muito bons e não existe queimadura de reto ou de bexiga em pacientes de modo relevante que possam contraindicar esse tipo de tratamento. Cirurgia cura entre 85% e 90% dos casos. Nos casos mais graves, óbvio que ela cura um pouco menos. Radioterapia cura de 10% a 15% menos do que a cirurgia. Radioterapia cura menos, porém não faz com que o paciente não precise ser internado, não existe corte, não existe sangramento. Então, para os pacientes que não podem ser operados ou que não desejam ser submetidos a um tratamento operatório, a radioterapia é um tratamento curativo também, que funciona e que pode ser realizado sem nenhum problema. O tratamento depende muito da experiência da equipe que realiza, tanto para a cirurgia ou para a radioterapia. Hoje em dia, a maior parte dos urologistas formados em boas universidades tem uma formação muito boa em prostatectomias radicais, sejam elas abertas ou robóticas. E a radioterapia no Brasil possui profissionais muito bons, os melhores aparelhos do mundo, que existe aqui, existe em qualquer outro lugar do mundo também. Então, se você ou algum familiar, infelizmente, se encontra nessa situação, saiba que existe um tempo correto para que as coisas sejam feitas,
Existem tratamentos muito bons para cada tipo de situação dentro do tumor de próstata, tá bom? Das várias graduações, dos vários estadiamentos. E se você quiser saber um pouquinho mais sobre isso, eu preparei um material por escrito que está aqui embaixo. Vocês podem consultar à vontade. E se tiverem alguma dúvida, alguma questão, basta nos contatar. Tá bom? Muito bom, até mais e boa sorte. E o que precisar, conte conosco. Um abraço.